Eu matei o meu pai com as minhas próprias mãos, mas ninguém acreditou porque o veneno que usei era o mesmo que ele me obrigou a engolir durante anos, promessas vazias e mentiras doces. A minha irmã sorriu no funeral, vestida de preto impecável, enquanto eu vomitava bile no canto da igreja, e sussurrou para mim: foi por ti, mana, pela família. E se eu te disser que o diabo não tem chifres, mas sim um sorriso de avó e um abraço de mãe, ambos envenenados pela ganância que chamamos de amor? Eu nasci em Lisboa, no coração de Alfama, onde as ruas estreitas ainda ecoam fados antigos, mas a minha família sempre preferiu o silêncio das dívidas não pagas. O meu nome é Ana, e aos 32 anos, eu era a filha mais velha, a que carregava o peso invisível de ser a forte. O meu pai, o Sr. Manuel, era um homem de 70 anos, com mãos calejadas de anos a consertar barcos no Tejo, mas o coração mole como o pão alentejano para a minha irmã mais nova, a Catarina. Ela tinha 28, olhos verdes como o mar de Cascais, e uma maneira de piscar que fazia o mundo perdoar-lhe tudo. Eu era a sombra, a que trabalhava de sol a sol como contabilista num escritório cinzento no Chiado, sonhando com um dia em que o meu nome aparecesse num cheque em vez de no fundo de um extrato bancário. Tudo começou há 2 anos, num domingo de verão sufocante, quando o ar de Lisboa cheirava a sardinha assada e a jasmim murchando nas varandas. Estávamos reunidos na casa velha dos meus pais, uma moradia apertada em Belém, com azulejos rachados e o cheiro persistente de bacalhau cozido. A minha mãe, a Dona Rosa, servia o vinho verde fresco, os seus cabelos grisalhos presos num coque que parecia desafiar a gravidade. O meu pai sentava-se à cabeceira, os olhos semicerrados como se o mundo fosse um sonho do qual ele acordaria rico. E a Catarina, a Catarina, entrava pela porta com um vestido florido que gritava, verão eterno, carregando caixas de pastéis de nata da pastelaria de Belém como se fossem ofrendas a deuses pagãos. Família é tudo, disse o meu pai, erguendo o copo, os bigodes tremendo com o vinho. E hoje, vamos falar de futuro. O futuro, para ele, sempre significou a Catarina. Ela estava grávida, 3 meses, de um tipo chamado João que vendia carros usados em Sintra e prometia o mundo, mas entregava apenas cheques sem fundos. Precisamos de uma casa, anunciou ela, com aquela voz melosa que fazia as tias da paróquia do Loreto derreterem. Para o bebê, para nós. Algo estável, em Oeiras, perto do mar. Eu ri, um riso seco que ecoou como um copo partido. Oeiras. Casas lá custavam o equivalente a 10 anos do meu salário. Mas o meu pai nem piscou. A Ana pode ajudar, disse ele, virando-se para mim como se eu fosse um poço sem fundo de recursos. Tu és inteligente, a que sabe de números. Um empréstimo, só isso. Família sacrifica, não é? Família sacrifica. Aquelas palavras caíram sobre mim como uma rede de pesca pesada, enredando-me no fundo do Tejo. Eu tinha poupado cada cêntimo durante anos, nada de viagens a Paris, nada de sapatos novos, só noites sozinha no meu apartamento minúsculo em Alcântara, comendo sandes de presunto e lendo livros de psicologia que me prometiam entender o caos humano. O meu sonho era abrir um pequeno consultório, ajudar pessoas presas em labirintos mentais como o meu. Mas ali estava, o meu pai, com os olhos implorando, a minha mãe acenando em aprovação, e a Catarina, coçando a barriga com um sorriso que dizia, obrigada, mana, és a melhor. Eu não tenho esse dinheiro, murmurei, sentindo o suor escorrer pelas costas. O meu salário mal cobre o aluguer. Então pede um empréstimo no banco, rebateu o meu pai, como se fosse simples como comprar pão na padaria. Tu trabalhas lá perto, conheces as pessoas. Diz que é para a família. Eles entendem. Eles entenderam. Ou melhor, eu forcei-os a entender. Na semana seguinte, sentei-me na sucursal do Millennium BCP no Chiado, o ar-condicionado gelado contrastando com o calor que me queimava o peito. O gerente, um homem de fato cinzento chamado Sr. Oliveira, folheava os meus documentos com um suspiro. 100.000 euros. Para uma casa em Oeiras. Tem garantias, Sra. Ana? Garantias. Eu ri de novo, mas desta vez era um riso amargo, como fel na garganta. A minha família é a garantia. Eles pagam de volta, eu juro. Ele aprovou, porque eu era confiável, pontual, organizada, sem dívidas. Assinei os papéis com mãos trêmulas, sentindo o peso de uma corrente invisível apertar-se ao meu pescoço. 100.000 euros. Pagamentos mensais que me deixariam sem fôlego por 15 anos.
mas pela família, certo. Sacrifício. A Catarina chorou quando lhe entreguei o cheque, abraçando-me como se eu fosse uma santa viva. Tu salvaste-nos, Ana. O bebê vai ter um quarto com vista para o mar. Vais ser a tia mais incrível. O meu pai deu-me uma palmada nas costas, forte demais, dizendo: orgulho, filha. Isso é o que faz uma família portuguesa, aguenta e avança. Aguentei. Nos meses seguintes, o meu mundo encolheu. Acordei às 5 da manhã para um segundo emprego como tradutora freelance, traduzindo manuais de psicologia para inglês, os olhos ardentes sob a luz da secretária. O meu apartamento, outrora um refúgio, tornou-se uma prisão, contas empilhadas na mesa da cozinha, o frigorífico e quando vazio. Eu comia arroz com atum, sonhando com o cheiro de caracóis a alhinho que a minha mãe preparava nos domingos. E a Catarina? Ela postava fotos no Instagram, a casa nova em Oeiras, paredes brancas e janelas amplas, o ventre crescendo como uma promessa de felicidade. Grata pela família que me apoia, legendava, com corações e emojis de casas. Nunca mencionava o meu nome. O primeiro sinal de que algo estava podre veio no jantar de Natal, 6 meses depois. A casa em Oeiras era um sonho, azulejos novos inspirados nos de Sintra, uma cozinha aberta com ilha de granito, vista para o Atlântico onde as ondas quebravam como aplausos. O João grelhava percebes na varanda, o cheiro salgado misturando-se ao vinho do Douro. Eu cheguei exausta, os saltos gastos rangendo no pavimento, carregando uma garrafa de Porto que comprara em promoção. Obrigada por vires, mana, disse a Catarina, beijando-me as bochechas. Mas os seus olhos desviaram-se para o meu casaco poído. Ainda estás a pagar aquilo tudo? Não te preocupes, o pai disse que vamos ajudar em breve. O meu pai, sentado no sofá de cabedal novo, acenou vagamente. Sim, sim, quando o João arranjar um emprego melhor. Família sacrifica, mas também partilha. Partilha? Eu engoli o vinho como se fosse remédio, sentindo o ácido queimar a garganta. Durante o jantar, ouvi as histórias. O João perdera o emprego na concessionária, culpa da crise europeia, e agora vivia de subsídios. A Catarina falava de cursos de yoga pós-parto, de um carro novo, um Renault usado, mas perfeito para a família. E eu? E tu, Ana? Ainda solteira? Devias arranjar um homem, para dividir o fardo. O fardo. Aquela palavra ecoou na minha cabeça como um sino rachado. Naquela noite, de regresso à Alcântara de autocarro, o Tejo negro ao meu lado, eu chorei pela primeira vez. Não por pena, mas por raiva, uma raiva fria, como o vento de inverno que varria as docas. Como é que eles podiam? Como é que o amor se torcia em algo tão egoísta? Os meses seguintes foram um vórtice. Os pagamentos do empréstimo devoravam o meu salário, 850 euros por mês, mais juros que cresciam como ervas daninhas. Eu vendi os meus livros, as joias da avó, até o colar que o meu ex-namorado me dera antes de fugir para o Brasil. O consultório dos meus sonhos. Enterrado sob pilhas de faturas. E a família? Mensagens esporádicas. Como estás, filha? Manda notícias. Nunca dinheiro, nunca ajuda. Então, veio o golpe. Um ano após o empréstimo, recebi uma carta do notário. A Catarina e o João tinham refinanciado a casa, com o meu dinheiro como garantia principal. O meu nome estava lá, em letra miúda, como fiadora. Eles compraram um carro novo, uma extensão para o bebê, e o meu pai. Ele se-o assinara, dizendo que era para proteger a família. Eu confrontei-os numa tarde chuvosa de outono, o céu de Lisboa cinzento como o meu humor batia à porta da casa em Oeiras, o som abafado pela chuva que tamborilava nos telhados de telha vermelha. A Catarina abriu, o bebê ao colo, um rapazinho rechonchudo chamado Miguel, com olhos iguais aos do avô. Ana. Entra, estás encharcada. Ela sorriu, mas os seus olhos eram frios como o mármore do Ol. Vocês usaram o meu nome para refinanciar. Sem-me dizer. A minha voz tremia, mas não de fraqueza, de fúria contida, como uma panela a ferver com a tampa apertada. O meu pai surgiu da cozinha, limpando as mãos num pano. Era necessário, filha. O João tem um novo negócio, importação de vinhos do Alentejo. Vai correr bem. Família sacrifica, lembras-te? Sacrifica?
Eu estou a sacrificar a minha vida por vocês. 100.000 euros, pai. Eu mal como, mal durmo, e vocês? Vocês vivem como reis. A Catarina balançou o bebê, murmurando, não dramatizes, Ana. Todos passamos por isso. Eu passei 9 meses grávida, sozinha metade do tempo. Isto é família, uns dão, outros recebem. Recebem. Aquela palavra cortou-me como uma navalha. Saí dali aos tropeções, a chuva lavando as lágrimas, mas não ao baile que subia. Naquela noite, no meu apartamento, com o som distante dos elétricos no Tejo, eu abri o meu livro de psicologia, A Psique Traída, de um autor lisboeta que descrevia como o trauma familiar corrói a alma como ácido. Li sobre vingança sublimada, sobre como o oprimido se torna o predador. E sorri, pela primeira vez em meses. Um sorriso afiado, como o de uma raposa no escuro. Eu comecei a planear na escuridão do meu apartamento, com o único candeeiro a lançar sombras longas nas paredes descascadas. O cheiro de mofo misturava-se ao café requentado que bebia de uma caneca rachada, a mesma que o meu pai me dera no meu 20º aniversário, com para a minha filha forte gravado de lado. Forte. Agora, essa palavra era uma piada cruel. Mas a força, eu descobri, não está em aguentar, está em quebrar e reconstruir com espinhos. Primeiro, investiguei. Como contabilista, eu tinha acesso a ferramentas que a maioria não sonha, bases de dados fiscais, relatórios de crédito, até conversas sussurradas no banco sobre clientes endividados. O Sr. Oliveira, o gerente, tornou-se um aliado improvável, um homem solitário que, após um copo de ginginha no elevador, confidenciou, a tua família, Ana. Eles andam a navegar perto do iceberg. Aquela refinanciança. Foi um risco. Risco para eles, abismo para mim. Descobri que o novo negócio do João era uma fachada, importava vinhos baratos da Espanha, rotulando-os como alentejanos premium, vendendo a preços inflacionados em feiras de rua em Cascais. Lucros. Nulos. Dívidas. Uma montanha, com o meu nome como âncora. A Catarina. Ela dava aulas de yoga online agora, ganhando o suficiente para manicures semanais e roupas de bebê da Zara. E o meu pai? Reformado, mas com uma pensão extra vinda de um esquema de subsídios falsos para pescadores idosos, ele ainda fingia consertar barcos, mas passava os dias no café da esquina, jogando dominós e bebendo cerveja Sagres. Eu anotei tudo num caderno preto, páginas cheias de setas e círculos, como um mapa de uma caçada. Não era vingança cega, era justiça calculada, o tipo que um psicólogo chamaria de catarse controlada. Li sobre manipulação emocional, como o gaslighting familiar eroda a autoestima, transformando a vítima em cúmplice. Eu fora cúmplice. Agora, seria o juiz. O primeiro passo foi sutil, plantei sementes de dúvida. Liguei à minha mãe numa manhã de nevoeiro, o Tejo envolto em bruma como os meus pensamentos. Mãe, ouvi dizer que o João anda metido em problemas com a alfândega. Vinhos falsos. Pode afetar a casa. Ela riu, um riso nervoso como folhas secas. Bobagens, Ana. O teu pai verifica tudo. Vai jantar, traz o teu sorriso. Sorri para o telefone, imaginando o veneno a infiltrar-se. No jantar, em Belém, servi pratos de cataplana que eu mesma cozinhei, marisco fresco do mercado da Ribeira, mas com um toque de ervas amargas que colhi no jardim da avó, sabendo que irritavam o estômago do meu pai. Ele comeu vorazmente, elogiando, como a tua mãe no auge. Mas à meia-noite, ele ligou, gemendo de dores abdominais. Foi o vinho, filha. Demasiado ácido. Descanse, pai. Família cuida. As palavras saíram doces, mas o meu coração batia como um tambor de fado. Enquanto isso, aproximei-me da Catarina. Visitei a casa em Oeiras sob pretexto de ver o Miguel, agora um toddler tagarela com cachos loiros. Brinquei com ele no jardim, empurrando no baloiço enquanto observava as rachaduras na fachada, sinais de negligência, pintura descascando sob o sal do mar. A casa é linda, disse eu, mas ouvi que os bancos estão a apertar os fiadores. Se algo acontecer ao João. Ela congelou, o telefone na mão com uma notificação bancária piscando. Não sejas pessimista, Ana. Tu sempre foste a dramática da família. Dramática. Outra faca.
Mas eu sorri, oferecendo-lhe um frasco de chá calmante que preparei, camomila misturada com uma dose mínima de valeriana, o suficiente para a deixar sonolenta durante as suas aulas online. Na semana seguinte, recebi um e-mail de uma aluna. A Catarina adormeceu no meio da sessão. Profissionalismo zero. As sementes cresciam. O João começou a discutir mais, as vozes ecoando pelas noites de Oeiras até chegarem aos vizinhos, um casal de reformados que me contaram, casualmente, num café em Carcavelos. Aquele rapaz grita como um touro. Pobre miúda, com o bebé. Eu anuí, simpática, mas por dentro, o plano descia-se mais apertado. Contactei um advogado discreto em Lisboa, um homem chamado Dr. Fernandes que eu conhecera num seminário de Direito Fiscal. Pode anular uma fiança se houver fraude. Ele sorriu, os dentes amarelados pelo tabaco. Se houver provas, Ana, o céu é o limite. Provas. Eu colecionei-as como conchas na praia da Ericeira, e-mails trocados entre o João e um fornecedor espanhol, comprovativos de transferências duvidosas, até uma foto que tirei secretamente do meu pai a assinar documentos no notário, o rosto suado sob as luzes fluorescentes. Mas não bastava destruir financeiramente, eu queria o veneno na alma, o mesmo que eles me instaram. O ponto de viragem veio no aniversário da Catarina, um mês depois. Uma festa no jardim da casa, com lanternas de papel chinês balançando ao vento do Atlântico, música de Amália Rodrigues ao fundo, estranha forma de vida, irónico, não. Convidados, tias de Cascais, amigos do yoga, o João bêbado a dançar com uma cerveja na mão. Eu cheguei com um presente embrulhado, um álbum de fotos da família, mas alterado, páginas com legendas minhas, a Ana sacrificou tudo por nós, coladas sobre imagens felizes. Ela desembrulhou, os olhos brilhando. Mana, que lindo! Mas ao folhear, parou. O que é isto? A Ana pagou sozinha. Não foi assim. Os convidados calaram-se, o ar carregado como antes de uma tempestade. O meu pai pigarreou. Ana, não é altura para isso. Altura perfeita, respondi, a voz firme como o granito de Sintra. Vocês vivem nesta casa graças a mim. Eu vendi o meu futuro por este sacrifício. E agora? Dívidas, mentiras. Família, não é? O João avançou, o rosto vermelho. Cala-te, cunhada. Sem ti, estávamos na rua, mas agora é nossa. Sai daqui. Saí, mas não antes de ver o pânico nos olhos da Catarina, o mesmo pânico que eu sentira ao assinar o empréstimo. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, com o som da chuva contra as janelas, eu chorei de novo. Mas eram lágrimas de alívio, o começo do fim da minha prisão. Os dias seguintes foram um turbilhão controlado. O banco ligou para a Catarina. Senhora, o fiador principal, Ana, está a contestar a fiança. Precisamos de esclarecimentos. Ela ligou-me em pânico, a voz trêmula. Ana, por favor, não faças isso. O Miguel precisa da casa. Somos família. Família sacrifica, respondi, e quando as palavras deles. Agora é a tua vez. O meu pai apareceu à minha porta 2 dias depois, o chapéu na mão, os olhos inchados. Filha, o que estás a fazer? O João perdeu o negócio, a alfândega apreendeu os vinhos. Vamos perder tudo. Perder tudo? Como eu perdi? Eu fechei a porta na cara dele, mas não antes de ver as lágrimas, lágrimas genuínas, pela primeira vez. Ou assim pensei. A vingança não parava aí. Eu iniciei o processo legal, com o Dr. Fernandes a arquitetar a anulação. Mas o verdadeiro golpe era psicológico. Enviei cartas anónimas, não com ameaças, mas com verdades nuas. Para o João, detalhes dos seus esquemas, copiados para o seu chefe anterior. Para a Catarina, screenshots das aulas falhadas, com comentários de alunas furiosas. Para o meu pai, um relatório médico falso, sugerindo que as suas dores eram de um cancro, inspirado nos meus livros de psicologia, o medo como catalisador de culpa. Ele caiu na cama, segundo a minha mãe, gemendo como um animal ferido. A culpa, Rosa. Eu falhei com a Ana. Ela ligou-me, chorando, vem, filha. Ele quer te perdoar. Perdoar. Eu fui, mas com o coração blindado. No hospital de Santa Maria, sob luzes brancas que cheiravam a desinfetante, ele segurou a minha mão.
Eu errei, Ana. Toma a casa de volta, o dinheiro. Só. Não nos destruas. Destruir? Eu já estava destruída. Mas sorri, beijando a sua testa salgada. Descansa, pai. Família cuida. Saí dali mudada, o peso aliviado, mas uma escuridão nova crescendo. A catarse era viciante, o poder de virar o espelho para eles, forçando-os a verem o monstro que criaram. O processo legal arrastou-se como um fado lento, notas arrastadas que doem na alma. Lisboa, com as suas chuvas de inverno que transformam as calçadas em espelhos partidos, espelhava o meu estado, escorregadio, imprevisível. Eu trabalhava agora no turno da noite no banco, contando notas que não eram minhas, sonhando com o dia em que o cheque de reembolso chegaria. Mas o sono fugia, substituído por visões, o rosto da Catarina contorcido em pânico, o meu pai curvado como uma oliveira velha no Alentejo. Eu mergulhei mais fundo nos livros de psicologia, devorando capítulos sobre trauma intergeracional. A família como prisão afetiva, lia eu, sublinhando frases com caneta vermelha, o mais velho sacrifica-se pelo mais novo, perpetuando um ciclo de ressentimento que explode em neurose ou, pior, em retaliação sublimada. Eu era o caso vivo. Mas não bastava saber, eu precisava de agir, de transformar o conhecimento em arma. Contactei uma terapeuta online, uma mulher de Porto chamada Doutora Sofia, com sotaque nortenho que soava como mel sobre grelhas. Ana, isso é abuso emocional clássico, disse ela na nossa primeira sessão, via Zoom, o seu rosto emoldurado por estantes de livros. A tua família usou o teu senso de dever filial como alavanca. Vingança. Pode libertar, mas cuidado, o veneno volta para o venenoso. Libertar. Eu ri na tela, um riso quicou vazio no meu apartamento. Eu já estou envenenada, doutora. Agora, só quero equilibrar a balança. Ela prescreveu exercícios, diário de gratidão, meditação junto ao Tejo. Eu tentava, caminhando ao amanhecer pelas margens do rio, o sol nascendo laranja sobre as torres de Belém, mas os pensamentos voltavam, planos refinados, como um vinho envelhecido no Douro. Enviei mais uma carta anónima, desta vez para a comunidade de yoga da Catarina. Cuidado com a instrutora que adormece nas aulas. Segredos de família podem ser letais. Anónima, mas com detalhes só eu sabia, o apelido de solteira da nossa avó, um toque pessoal para a picada doer mais. A reação veio rápida. A Catarina apareceu no meu trabalho, o rosto pálido como queijo fresco, o casaco de lã apertado contra o peito. Foi tu, não foi? Aquelas mensagens. As pessoas estão a cancelar as minhas aulas. Eu ergui os olhos dos extratos bancários, o meu currículo forte de papéis. Mana, estou ocupada a pagar as tuas dívidas. Vai para casa, cuida do Miguel. Ela agarrou o meu braço, unhas cravando como garras. Tu invejas-me, Ana. Sempre invejaste. Eu tenho uma família, um marido, um filho. Tu? Sozinha, amarga como limão azedo. Inveja. As palavras atingiram como um murro, mas eu sorri, calmamente. Inveja. Não, Catarina. Eu tenho liberdade. Tu tens correntes, as mesmas que me puseste. Ela saiu aos soluços, e eu senti um pico de culpa, breve, como um flash de relâmpago. Mas a terapeuta tinha razão, o veneno volta. Naquela noite, sonhei com o funeral do meu pai, o caixão aberto, o seu rosto sereno, e eu a sussurrar. Descansa, pai. Eu cuidei. O João foi o próximo a cair. O seu negócio desmoronou quando a alfândega invadiu o armazém em Setúbal, vinhos falsificados, rótulos colados às pressas. Eu soube pelo Dr. Fernandes, que tinha contactos na polícia fiscal. Ele vai a tribunal, Ana. Pena suspensa, talvez, mas a reputação. Acabou. Ele ligou-me, a voz rouca de uísque, cunhada, por amor de Deus, fala com eles. Diz que foi um erro. Eu perco tudo. Tudo? Como eu perdi? Respondi, o telefone frio contra a orelha. Aprenda a sacrificar, João. Família, não é? Desliguei, sentindo o coração martelar. No dia seguinte, vi nas notícias locais, fraude em importações de vinho, casal de Oeiras acusado. A foto mostrava o João algemado,
a Catarina ao lado com o bebê ao colo, olhos vermelhos. O meu pai, no hospital, piorava. A doença, agora real, estresse transformado em úlceras sangrantes, consumia-o. A minha mãe implorava: Ana, vem. Ele só fala de ti. Eu falhei com a filha mais velha, diz ele. Fui, levando flores de jasmim do mercado de Arroios, o perfume doce mascarando o cheiro de morte. Ele estava fraco, tubos no nariz, a pele translúcida como papel de arroz. Filha. Perdoa-me. Eu pensei que era pelo bem. A Catarina. Ela é frágil, como a tua mãe era. Frágil. A palavra que sempre usaram para desculpar. Eu era frágil também, pai. Mas aguentei sozinha. Ele apertou a minha mão, os olhos úmidos. Toma o que quiseres da casa velha. Os azulejos, os livros. E o dinheiro, quando vier. Eu juro. Juro. Palavra vazia. Saí do hospital com o peito apertado, o trânsito de Lisboa rugindo ao meu redor como um monstro acordado. Parei num café em Alfama, pedindo um galão forte, e escrevi no meu diário: a culpa é o meu veneno agora. Mas eu controlo a dose. A terapeuta notou na sessão seguinte: estás a mudar, Ana. De vítima a algo perigoso. Para de manipular. Confronta. Confrontar. A ideia germinou. Organizei um jantar, o último, disse eu à família. Na casa velha de Belém, sob o teto que gotejava em dias de chuva, servi o jantar, cozida à portuguesa, carnes tenras e legumes, mas com molho que eu preparei com cuidado, ervas comuns, mas em doses que irritariam, não matariam. Eles vieram, hesitantes. A Catarina com olheiras, o Miguel adormecido no carrinho. O João, de barba por fazer, evitando os meus olhos. A minha mãe, servindo o vinho com mãos trêmulas. O meu pai, dispensado do hospital, fraco mas presente. Família, brindei, erguendo o copo. Ao sacrifício. Eles beberam, o silêncio pesado como chumbo. Então, eu falei, tudo, desde o empréstimo até às cartas, o processo legal, o veneno psicológico. Vocês usaram-me. Agora, paguem. O choro veio primeiro da Catarina, eu não sabia, Ana. O pai disse que era temporário. O pai baixou a cabeça, eu errei. Mas para de nos punir. Somos sangue. Sangue. Eu ri, um riso que encheu a sala como fumaça. Sangue lava-se, pai. Mas as cicatrizes? Ficam. O João levantou-se, furioso, tu és uma víbora. Vamos à polícia. Vão, disse eu. Eu tenho provas. Vocês. Mentiras. Eles saíram aos tropeções, a chuva começando a cair lá fora, o Tejo rugindo ao longe. Sozinha na casa vazia, eu chorei, não de dor, mas de vazio. A vingança era doce, mas ocos como um pastel de nata sem creme. O vazio cresceu como uma sombra alongada pelo sol poente de Lisboa, tingindo as minhas noites de um silêncio que ecoava mais alto que o bulício dos elétricos. Eu ganhei o caso no tribunal, o juiz, um homem idoso de Setúbal com sotaque alentejano lento, declarou a fiança inválida por fraude implícita. O reembolso veio em parcelas, mas veio, 80.000 euros recuperados, o suficiente para pagar as minhas dívidas e sonhar de novo com o consultório. Mas o dinheiro não curava a alma, ele só tapava as fendas, como argamassa em azulejos partidos. A família fragmentou-se. A Catarina mudou-se para um apartamento modesto em Amadora, o Miguel choramingando em quartos apertados, longe do mar de Oeiras. Ela bloqueou-me nas redes, mas enviava mensagens esporádicas. Espero que estejas feliz, mana. Destruíste-nos. Eu lia, mas não respondia, o silêncio era a minha nova arma, afiada como uma navalha de barbear. O João desapareceu, rumores diziam que fugira para a Espanha, levando consigo os últimos caixotes de vinho falso. O meu pai voltou ao hospital, desta vez com um infarto real, o coração enfraquecido pelo stress que eu plantara. A minha mãe culpava-me em chamadas noturnas. Ele pergunta por ti, Ana. Onde está a minha filha forte? Tu o mataste, com o teu ódio. Matar. A palavra pairava como névoa sobre o Tejo.
Na terapia, a doutora Sofia pressionava: Ana, isso é projeção. Tu queres ser a vilã para justificar a dor. Mas e agora? Quem és tu sem o inimigo? Quem era eu? Caminhava pelas ruas de Alfama ao entardecer, o fado escapando de portas entreabertas. Ai, o amor é uma ferida aberta, e sentia-me como uma estranha na minha própria pele. Abri o consultório pequeno, num resto de chão em moraria, paredes pintadas de azul como o céu de verão, com uma placa discreta: Ana Ribeiro, terapia familiar. Ironia? Talvez. Os primeiros clientes eram imigrantes de Moçambique, contando histórias de sacrifícios por filhos distantes, e eu ouvia, e quando as minhas próprias palavras: a família não é prisão. É escolha. Mas à noite, o vazio mordia. Sonhos vinham, o meu pai no caixão, a Catarina a afogar-se no Atlântico, eu a rir com mãos ensanguentadas. Acordava suada, o coração galopando, e ligava para a terapeuta: estou a perder o controlo. Não perdes, respondia ela. Estás a renascer. Mas renascimento dói. O renascimento veio num domingo de Páscoa, o ar de Lisboa doce com folar e amêndoas. Recebi uma carta, não anónima, mas da mão trêmula da minha mãe: vem à casa velha. O teu pai quer te ver uma última vez. Última. O infarto fora massivo, ele tinha dias. Dirigi até Belém sob um céu de algodão, o Tejo calmo como um mentiroso. A casa estava vazia, móveis cobertos com lençóis como fantasmas. O meu pai jazia na cama do quarto, pele amarelada, olhos fundos como poços. A minha mãe sentava-se ao lado, orando em voz baixa, ave-marias que enchiam o ar como incenso. Ana, murmurou ele, estendendo a mão esquelética. Vem. Aproximei-me, o chão rangendo sob os meus pés. Sentei-me, segurando aquela mão que outrora me batera em brincadeiras, que assinara o meu destino. Pai. Eu. Errei, sussurrou, cada palavra um esforço. A Catarina. Ela era o meu arrependimento. A tua mãe era fraca, eu protegia assim. Mas tu. Tu eras a rocha. Eu quebrei-te. Lágrimas quentes traçaram o meu rosto. Não quebras, pai. Moldaste. Ele sorriu, fraco. Molda de novo. Perdoa. Família. Não sacrifica. Ama. Ama. A palavra dissolveu-se no ar quando ele fechou os olhos, o peito parando como um relógio gasto. A minha mãe soluçou, abraçando-me: ele amava-te, Ana. Sempre. O funeral foi simples, na igreja de São Sebastião, sinos dobrando sobre o Tejo. A Catarina veio, magra e oca, o Miguel agarrado à sua saia. Não falámos, só um olhar, cheio de espinhos e folhas secas. Enterrámos-me no cemitério de Alcântara, terra vermelha misturada à minha dor. Dias depois, a Catarina bateu à minha porta no consultório, o bebê ausente, olhos inchados. Preciso de ajuda, Ana. Terapia. Para mim, para o Miguel. Tu entendes. Entendia. Deixei-a entrar, sentando-a na cadeira de couro gasto. Porque eu. Porque tu sobreviveste. E eu. Eu quero sobreviver. As sessões começaram, lentas, dolorosas, como extrair espinhos. Ela chorava sobre o privilégio não pedido, sobre como o amor do pai a sufocara. Eu ouvia, guiando, o ciclo quebra-se com verdade. Aos poucos, o gelo derretia, rimos de memórias antigas, de verões em Cascais a construir castelos de areia. Mas o vazio persistia. Uma noite, sozinha no apartamento, abri o caderno preto, páginas amareladas agora, planos desbotados. Queimei na varanda, chamas dançando como fados proibidos, cinzas voando para o Tejo. Acabou, sussurrei. Não acabou. A vingança mudara-me, eu era mais afiada, mais sábia, mas com cicatrizes que coçavam. O consultório prosperava, clientes vinham de longe, atraídos pela terapeuta que curou a própria família. A Catarina reconstruiu, encontrando um emprego em wellness em Lisboa, o Miguel a chamar-me tia Ana, com um sorriso que derretia ferro. E eu? Encontrei um amor inesperado, um cliente, um pintor de azulejos chamado Rui, com mãos fortes e olhos que viam além das máscaras.
Tu és como Lisboa, disse ele numa noite de vinho no Barro Alto. Belas rachas, mas inteira. Talvez. Mas à noite, quando o vento uiva do Tejo, ouço o eco, família sacrifica. Agora, respondo, não. Família cura. Ou tenta. O consultório em Moraria tornou-se o meu santuário, um oásis de conversas sussurradas entre paredes e quando histórias de mouriscos antigos. O cheiro de café de torra forte misturava-se ao incenso de lavanda que acendia para clientes nervosos, e eu, Ana Ribeiro, aos 34 agora, sentia-me como uma fênix, renascida, mas com penas marcadas por cinzas. O Rui entrava na minha vida como um raio de sol de verão, pintando não só azulejos mas as fendas do meu coração. Ele era de Coimbra, sotaque suave como um mondego, mãos que cheiravam a argamassa e a terra molhada. Não consertes tudo, Ana, dizia ele, beijando as minhas têmporas após uma sessão pesada. Algumas coisas ficam quebradas para nos lembrar. Ele tinha razão. A cura com a Catarina era frágil, como vidro de Murano, bela, mas propensa a lascar. As nossas sessões evoluíram para jantares irregulares, cataplana em tascas de alfama, onde o fado de Marisa nos envolvia como um manto. O Miguel, agora com 4 anos, desenhava-me casas com chaminés fumegantes, dizendo, esta é para ti, tia, com jardim grande. Eu guardava os desenhos na secretária, ao lado do retrato do meu pai, não o homem fraco do hospital, mas o jovem pescador, olhos ferozes no Tejo. Mas as sombras voltavam em ondas, como marés altas em Carcavelos. Uma manhã, o banco ligou, Senhora Ana, resquícios do processo antigo. A Catarina atrasou uma parcela da casa, ainda no seu nome parcial. Meu estômago revirou. Apesar do perdão legal, as correntes persistiam. Liguei-lhe, voz neutra, precisamos de resolver isto. Novamente. Ela chegou ao consultório ao meio-dia, sol filtrando pelas persianas, o rosto endurecido pelo tempo, linhas finas ao redor dos olhos verdes, agora cansados. Eu sei, Ana. O aluguer em Amadora come tudo. O João. Ele manda dinheiro da Espanha, mas é pouco. Eu sinto-me uma falhada. Falhada. A palavra que eu usara para mim mesma. Sentei-me à frente dela, não como terapeuta, mas como irmã. Não és. Mas precisamos de honestidade. Total. Ela chorou então, um choro gutural que sacudiu o quarto. Contou tudo, as noites sozinha com o Miguel, o medo de perder a custódia se o João voltasse, as aulas de yoga canceladas por drama familiar, o peso da culpa pelo meu sacrifício. Eu pensei que eras invejosa, mas agora vejo, tu eras a prisioneira. Eu era a carrasca. Carrasca. Aceitei as palavras, sentindo o alívio de uma ferida aberta ao ar. E agora? Como quebramos isto de vez? Juntas, fomos ao notário em Lisboa, um edifício antigo no Rossio, com tetos altos e o cheiro de cera de abelha. Assinámos papéis que me libertavam completamente, a casa vendida em leilão rápido, lucros divididos, mas com a minha parte reinvestida num fundo para o Miguel. Para o futuro dele, disse eu. Ela apertou a minha mão. Obrigada, mana. Por não desistires de mim. Não desistir. A família, afinal, era isso, não sangue cego, mas escolha teimosa. O Rui propôs casamento num piquenique no Parque Eduardo VII, sob castanheiras em flores, o céu de Lisboa um manto azul sem nuvens. Casa comigo, Ana. Não por sacrifício, mas por alegria. O anel era simples, prata com uma turquesa do Algarve, fria contra o meu dedo quente. Disse sim, rindo com lágrimas, imaginando o meu pai a aprovar do além, com um copo de porto na mão. O casamento foi em Cascais, na praia ao pôr do sol, ondas lambendo a areia como bênçãos. A Catarina foi madrinha, o Miguel espalhando pétalas de jasmim, o mesmo perfume da morte do pai, mas agora símbolo de renovo. A minha mãe, envelhecida mas serena, dançou um valse lento com o Rui, sussurrando, ele cuida de ti como o teu pai devia ter feito. A lua de mel foi no Alentejo, campos de sobreiros estendendo-se infinitos, o ar seco cheirando a cortiça e ervas selvagens. Deitamos-nos sob estrelas que pareciam mais próximas que em Lisboa, e o Rui perguntou, arrependes-te de nada? Pensei na vingança, o veneno que injetei, as noites de insônia. Arrependo-me de ter demorado tanto a perdoar. Mas não do que fiz. Salvou-nos.
De volta, o consultório floresceu. Escrevi um livro, Sacrifícios Familiares, da prisão à liberdade, anónimo no início, mas logo reconhecido. Entrevistas na RTP, palestras em Porto e Faro, mulheres que me paravam na rua, tu falaste por mim, Ana. O sucesso trouxe dinheiro, o suficiente para uma casa pequena em Telheiras, com jardim para o Rui plantar tomates, e um quarto para... Quem sabe? A Catarina engravidou de novo, desta vez de um homem estável, um professor de História de Oeiras, que a olhava como se ela fosse um tesouro de azulejos raros. Irmão para o Miguel, anunciou ela num jantar em minha casa, o cheiro de bacalhau à brasa enchendo o ar. Brindámos com vinho verde, risos e quando pela primeira vez sem amargor. Mas o passado sussurra. Numa noite de tempestade, trovões ribombando sobre o Tejo, sonhei com o pai, família sacrifica, filha. Acordei ofegante, o Rui abraçando-me, só um sonho. Talvez. Mas sonhos são ecos da psique, e a minha psique ainda carregava cicatrizes. Na terapia de grupo que comecei a facilitar, famílias reconstruídas, partilho, o perdão não apaga, ilumina. Deixem a luz entrar. E entra. Aos 36, com o Rui a roncar ao meu lado, o ventre arredondando com o nosso primeiro filho, sinto a plenitude. Lisboa lá fora, eterna e imperfeita, com as suas ruas que curvam como artérias de um coração batendo. Eu bati no fundo do Tejo, emergi, e agora nado, não sozinha, mas com escolhas. Família não sacrifica. Floresce. Ou assim espero. O nascimento do meu filho, chamamo Tomás, em honra de um avô perdido no tempo, mudou o ritmo da minha vida como uma maré que arrasta detritos para longe, deixando areia limpa. Lisboa, com o seu bulício eterno, pareceu abrandar, os elétricos rangiam mais devagar, o Tejo murmurava canções de embalar. O consultório em Moraria ganhou um berço no canto, onde o Tomás dormia durante as minhas sessões matinais, o seu respiro suave pontuando as confissões dos clientes. Ele é o teu talismã, disse a doutora Sofia numa visita surpresa, embalando-o com mãos experientes. Prova que a vida continua, apesar das tempestades. Apesar. A palavra-chave. A Catarina deu à luz uma menina, a Inês, 3 meses depois, e as nossas famílias entrelaçaram-se de novo, piqueniques em Sintra, onde as crianças corriam por entre palmeiras, rindo como se o passado fosse um conto antigo. O marido dela, o professor Carlos, era um homem sólido, com óculos de ar redondo e uma paixão por história romana que o fazia citar Cícero ao jantar. A família é o primeiro estado. Ríamos, porque agora era verdade. Mas as cicatrizes coçavam em dias cinzentos. Um cliente, uma mulher de Faro chamada Maria, contou a sua história. O meu irmão levou o dinheiro da herança da mãe, disse, família sacrifica. Eu perdoei, mas o ressentimento ferve. Ouvia, e quando o meu eu antigo, e prescrevi, escreve cartas não enviadas. Queimas, liberta o fogo. Eu fazia o mesmo, ainda, cartas ao meu pai, páginas de raiva e amor misturados, queimadas na varanda sob o olhar curioso do Tomás. O Rui pintava agora azulejos para igrejas, cenas de santos e mártires, e eu via nele a minha redenção, mãos que curam, não destroem. O sucesso do livro explodiu, edições em Espanha e França, convites para congressos em Madrid. Num deles, em Granada, sob o sol andaluz que lembrava o Alentejo, encontrei o João. Ele estava mudado, barba grisalha, olhos fundos, vendendo oliveiras no mercado de rua. Ana, chamou, voz rouca. Eu. Sinto muito. Fugir foi covardia. Covardia. Assenti, o sol queimando a pele. E agora? Agora, tento ser homem. Para a Catarina, mesmo à distância. Ela perdoou-me. Ela cura. Como eu. Não abracei-o, mas dei-lhe o meu cartão, se precisares de terapia. Há esperança. Voltei a Lisboa renovada, contando ao Rui no comboio noturno, o passado não some, integra-se. Ele sorriu, traçando o meu ventre ainda arredondado do pós-parto, como o Tomás em nós. Anos passaram como páginas viradas, o Tomás a dar os primeiros passos no jardim de Telheiras, tropeçando em tomates maduros, a Inês e ele a brigarem por brinquedos, e quando as nossas antigas rivalidades, mas resolvidas com abraços. A minha mãe, agora avó radiante, contava histórias do pai sem amargor. Ele era teimoso, mas o coração era de ouro. Como o teu,
Ana. O consultório expandiu, um segundo em Porto, com uma terapeuta jovem que treinei, focada em traumas familiares. Escrevi um segundo livro, Das Cinzas ao Fogo, Reconstruindo Laços, dedicado às filhas que sacrificam e às que se erguem. Lançamento na FNAC do Chiado, com a Catarina ao meu lado, o flash das câmaras capturando sorrisos genuínos. Mas o clímax veio numa noite de verão, festival de fado em Alfama. Sentámo-nos numa tasca sombria, o ar pesado de cigarros e vinho, a fadista cantando Lágrimas de Orvalho, o amor é dor que não se cura. O Tomás, agora com 6 anos, adormecera no colo do Rui, a Inês brincava com conchas no chão. A Catarina ergueu o copo, a nós, mana. Sobrevivemos. Sobrevivemos. Bebi, sentindo o vinho descer como bálsamo. Mas então, uma sombra na porta, o João, hesitante, com um ramo de jasmim. Posso juntar-me? A Catarina congelou, mas acenou. Ele sentou-se, voz baixa, eu voltei para ficar. Se me quiserem. O momento esticou-se como uma corda de viola. Eu observei, a terapeuta em mim analisando, medo, esperança, redenção possível. Bem-vindo, disse eu. Mas ganho, dia a dia. Ele chorou, silenciosamente, e o fado continuou, notas que curavam feridas antigas. Agora, aos 40, com o Tejo ao meu lado numa varanda nova, o Rui a pintar ao sol, as crianças a rir no jardim, reflito. A vingança foi o meu inferno, mas levou ao purgatório da cura, e agora ao céu, imperfeito, mas meu. Família não é sacrifício, é tapeçaria tecida com fios de dor e luz, padrões que só se vêem de longe. E de longe, vejo, eu salvei-nos a todos.